E aí, pessoal do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula, né? Na aula passada, vocês viram o que é crônica, o que é esse gênero crônica, sua função social, sua estrutura. Vocês puderam desenvolver também uma atividade sobre esse tema e fazer uma produção textual também de uma crônica. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um novo gênero textual, dessa vez o gênero conto, um gênero literário, bem parecido com a crônica. Existem até algumas pessoas que se confundem entre crônica e gênero, mas hoje vocês vão entender muito bem a diferença entre um e outro e entender, conhecer as características do gênero conto. Então, fique aí, deixe seu like e vamos à vinheta. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, o gênero que vamos estudar hoje é o conto. Ele é um gênero literário, não é? E antes da gente se aprofundar no conceito de conto, vamos apreciar um conto de Luiz Fernando Veríssimo chamado Uma Surpresa para Daphne, não é? É um conto desse escritor brasileiro maravilhoso. E aqui trouxe para vocês em uma forma de vídeo, né? Esse vídeo vocês podem encontrá-lo no YouTube tranquilamente, certo? E esse daqui é o vídeo justamente encenando o conto. Sorri, amor, não chore mais. Teus lindos olhos choram demais. Tchau, 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 baby, tchau. Tu serás meu amor. Eu vou embora, mas vou voltar. Quem come e chora vai me esperar. Tchau, 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 baby, tchau. Tu serás meu amor. Daphne mal podia acreditar nos seus ouvidos, ou no seu ouvido esquerdo, pois era nesse que chegava a voz de Peter Vespocket através do fone. Daphne? Você tá aí? Sou eu, Peter. Quando finalmente conseguiu se refazer da surpresa, a pequena e vivaz Daphne era assim que a legenda da sua foto como debutante no Tatler a descrever há anos atrás, esforçou-se para controlar a voz. Você quer dizer o sujo, tratante, traidor, nojento, desprovido de qualquer decência ou caráter, estúpido e desprezível Peter Vespocket? Esse mesmo. É bom saber que você ainda me ama. Seu Tenta porco. porco. Foi por isso que eu deixei você, Daphne. Você sempre faz tudo que eu mando. Viver com você era a mesma coisa que viver com um perdigueiro. Agora se acalma, vai. Porco imundo. Tá bom. Agora se acalma. Pergunta por que é que eu tô te ligando depois de 2 anos. Não interessa. E foram 2 anos, 2 semanas e 3 dias. Eu preciso de você, Daphne. Peter. Preciso mesmo. Eu sei que eu fui um calhorda, mas eu não sou orgulhoso, tá? Peço perdão. Peter, não brinca comigo. Lembra daquela semana que a gente passou em Taormina? Se me lembro. Do jasmineiro do pátio do hotel? Das azeitonas com vinho branco à tardinha no café da praça? Ai, Peter, eu tô começando a chorar. E aquela vez que a gente foi nadar nu ao luar e veio um guarda muito sério, pediu nossos documentos e aí os 3 começaram a rir e ele acabou tirando a roupa também? Não, disso eu não me lembro. Ah, bom, isso deve ter sido em outra ocasião, então. E a pensão em Rapal, Daphne? A pensão. O velho do acordeão que só tocava Torna Sorriento 1842. E aquela festa que a gente entrou por engano e eu acabei fazendo aquela imitação do Maurice Chevalier com Laringite?
Ai, Peter. Lembra daquele pimentão recheado da senhora Lumbago na pensão? Eu posso sentir o gosto agora. Qual era mesmo o ingrediente secreto que ela usava? E que ela só revelou pra gente depois que a gente ameaçou contar pro marido dela do caso que ela tinha com o garçom. Era... Deixa eu ver. Era manjericão. Tem certeza? Tenho. Ai, Peter. Peter, eu não consigo ficar brava com você. Ótimo, Daphne. A gente precisa se ver, viu? Tchau. 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 Você disse que precisava de mim, Peter? Ué, eu precisava. É que eu tô fazendo aquele pimentão recheado pra uma amiga e eu precisava saber do ingrediente secreto. Mas ó, você me ajudou muito, viu? E eu gostaria Seu de... animal! Seu jumento insensível! Seu filho de uma puta! Daphne, eu já te pedi desculpa. Você quer que eu me humilhe? Bom, então esse foi o conto Uma Surpresa para Daphne, de Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? Luiz Fernando Veríssimo sempre traz um humor em suas produções e nesse também nós podemos identificar, né, o humor. Mas vamos agora tratar do que é o conto e depois vamos retomar aos poucos algumas características desse conto que nós acabamos de assistir. Bom, eu quero que vocês observem aqui no canto superior da tela que tem um lapisinho se movendo. Toda vez que aparecer essa imagem, significa que tudo que está no slide é para ser copiado no caderno. Ou seja, toda essa definição que está aqui sobre conto é para copiar no caderno. Ok? Então fiquem de olho sempre no canto superior do vídeo. Se aparecer o lápis escrevendo, vocês deverão escrever no caderno de vocês. Mas o que é o conto? O conto ele é um gênero narrativo. Ele faz parte justamente de textos narrativos, né? E é um dos mais comuns da tradição literária brasileira. Esse gênero, né, o conto, ele permeia toda a literatura. É comum a gente sempre encontrar os grandes artistas, os grandes escritores da nossa literatura produzindo contos. E existem contos maravilhosos. Não é? É estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nós vamos ter outros gêneros textuais como o romance, que é uma narrativa longa e que vai ter mais de um conflito. Então, o conto ele é curto. Um romance ele é longo. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. O clímax é quando os personagens estão perto de desvendar o desfecho, de participar dos resultados, né, da crônica, né, do encerramento. É aquele momento em que ambos os personagens estão perto de achar a verdade, por exemplo. Estão perto de reatar o seu romance. Estão perto de descobrir um assassinato. Esse é o clímax. O conto, diferente da crônica, ele é uma obra fictícia. Ele não vai ser uma obra real, do cotidiano. Assim como é a crônica. Muitas pessoas confundem os dois gêneros justamente por ter algumas características iguais, isso quando se tratando de uma crônica narrativa.
Mas a diferença entre um e outro, a principal delas, podemos dizer assim, é que uma é fictícia e a outra é realista, né? Faz parte da realidade. Olha aqui o lapisinho novamente, indicando que vocês devem copiar tudo que está aqui nesse slide. Dentro do conto nós vamos ter 5 elementos. E esses 5 elementos nós chamamos de pente. Por que pente? Pente justamente vai ser a sigla dos 5 elementos de um conto. Por exemplo, nós vamos ter o personagem, vamos ter enredo, narrador, tempo e espaço. Os personagens, né, são todos aqueles que estão envolvidos na história, na narrativa. Sejam personagens coadjuvantes, ou seja, os personagens principais da narrativa. Dentro do vídeo que nós assistimos, Uma Surpresa para Daphne, quem são os personagens? Quem são os personagens que estão ali, participando da narrativa? Acertou se você disse Daphne e Peter, né? Esses são os personagens do conto que nós vimos. Agora vamos entender o que é o enredo. O enredo é a forma como o autor escreve a narrativa. Como é que ele conta os fatos que aconteceram? O que é que ele está apresentando? Como é que ele está apresentando esses fatos? Esse conflito. Dentro do conto Uma Surpresa para Daphne, nós podemos entender que o enredo acontece a partir do momento em que ela recebe uma ligação de Peter e eles começam a relembrar, por ligação, toda a sua história do passado. Até chegar ao momento em que ele consegue o que tanto queria, né, a ajuda que ele queria dela, era justamente descobrir a receita, o ingrediente secreto da receita do pimentão recheado. Então o autor ele se utilizou justamente desse enredo para contar a história. Dessa forma, através de uma ligação. E os personagens puderam interagir nessa ligação. O narrador é aquela pessoa que vai estar narrando os acontecimentos da narrativa. Não é? Dentro do vídeo que nós assistimos, não sei se vocês observaram que lá no comecinho tinha uma voz masculina narrando o que estava acontecendo. Aquele era o narrador desse conto, Uma Surpresa para Daphne. E existem 3 tipos de narradores que vamos estudar após esses slides, mas especialmente dentro do conto que nós apresentamos, nós temos um narrador onisciente, que ele consegue ler os pensamentos e os sentimentos de Daphne, né? Bom, o tempo, ele quer saber justamente quando estava acontecendo o conto. Quando foi que estava acontecendo a narrativa? No caso desse conto que nós vimos, justamente no presente. O tempo vai justamente ser o passado, o presente e o futuro, né? O momento em que ele está acontecendo. E uma grande dica da gente descobrir qual o tempo que está se passando, essa narrativa, é justamente observando os verbos, as formas temporais do verbo, não é? Então, eles que vão nos indicar o tempo dentro da narrativa. E o último elemento é o espaço. O espaço é justamente o local onde a história está acontecendo, né? Não vai ser um local grande, sempre vai ser um local reduzido,
justamente por o conto ser uma narrativa curta, né? E dentro do conto que nós assistimos, o espaço é na casa dos personagens, nas casas deles. Por meio da ligação, eles conseguiram interagir, se comunicar, mas eles estavam dentro da casa de cada um deles. Então esse foi o espaço. Anotem tudo que está aí no caderno e vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos entender o que é o conflito. E ele é um dos elementos principais dentro de um conto, né? Porque ele pode ser definido como uma situação-problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. É um fato que acontece dentro da narrativa que vai desencadear toda a história. É a partir desse fato que toda a história acontece. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito ele costuma ser único. Acontece apenas uma vez. Ele não vai ter um conflito aqui, depois vai ter um outro conflito ali, e se começa desse jeito, ele já deixa de ser um conto e passa a ser um outro gênero. Em especial, para a gente ficar assim como um exemplo claro do que é o conflito, dentro desse conto que nós assistimos, né, Uma Surpresa para Daphne. Qual é o conflito? O que é que acontece na narrativa que desencadeia a história? Justamente a ligação de Peter para Daphne. Se Peter não tivesse ligado para Daphne, ela não teria se chateado com ele. Ele não saberia a receita, o ingrediente secreto da receita. Eles não iriam relembrar o passado dele, né? Então foi a partir dessa ligação em que a história toda aconteceu. O conflito é justamente isso. Um fato que dá origem a toda a história. Bom, agora nós vamos entender os tipos de narradores. São 3 tipos de narradores. E a gente consegue identificar eles perfeitamente bem dentro do conto, principalmente quando a gente conhece as diferenças entre cada um deles. Primeiro é o narrador em primeira pessoa, né, também conhecido como narrador personagem. Ele é aquele que participa da narrativa. Ele está lá presente na narrativa. E geralmente os verbos eles são flexionados na primeira pessoa do discurso, né? Eu, tratando sempre do eu no discurso. E é muito fácil de observar dele justamente por essa dica do verbo, né? De estar sempre na primeira pessoa. Como por exemplo, eu andei pela rua, estava me sentindo solitário, olhei o céu, vi a lua e como ela estava linda. Mas decidi voltar para casa porque sabia que em casa eu teria o meu conforto, o meu lar. Um exemplo bem curto, bem rápido, de um narrador personagem. Bom, o narrador onisciente, ele não vai participar da história. E ele é diferente de um outro, ele difere, né, de um outro tipo de narrador que é o narrador observador. O narrador onisciente ele vai estar observando a história, mas ele tem o poder, podemos dizer assim, de ler os pensamentos do personagem, de sentir suas emoções, de ver o passado e o presente de cada um dos personagens. Costumo dizer que o narrador onisciente ele é Deus. Ele é aquele que vai estar narrando toda a história, né? Deus sabe quem nós somos, sabe do nosso passado, sabe do nosso presente, sabe do nosso futuro. Assim como o narrador onisciente consegue ler os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, o narrador onisciente ele tem esse poder de caminhar por todas as áreas do personagem.
O outro narrador é o narrador observador. Ele também não participa da história. E ele fica por fora observando tudo, né? Ele é desconhecido para os personagens e ele não interfere no conflito. Ele não interfere em nada para a história, né? Para a discussão. Geralmente os verbos são flexionados na terceira pessoa do discurso, mostrando uma imparcialidade na hora de descrever a narração. É importante dizer que esse narrador ele não conhece o passado, nem os pensamentos, nem o futuro dos personagens. Ele só observa, ele só assiste. Vamos supor que esse narrador ele é um narrador de futebol, onde ele está ali relatando tudo o que acontece dentro do campo. Ele não vai saber o que está no pensamento dos jogadores, ele não vai saber quais as emoções que os jogadores estão passando. Ele simplesmente está ali assistindo e narrando tudo o que está acontecendo na partida de futebol. Vou mostrar alguns exemplos aqui para a gente conseguir entender melhor cada um dos três narradores, os três tipos de narradores. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão fácil. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo, e chegou aí à Rua dos Inválidos, no dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrou. Mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou a solidão. Ia participar-lhe que se mudara para a rua 2 de dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias, ouros e bambinelas. Sempre este assunto discorreu longamente, relembrando alguns imóveis antigos. Parou de repente para dizer o que estava aborrecendo, que estava aborrecida. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. Aqui nós temos um trecho da obra de Quincas Borbas, de Machado de Assis, né? E aqui nós temos um narrador observador. Ele não está participando da história, ele apenas está observando tudo, não consegue ler os pensamentos, os desejos do personagem, né? Só está observando. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Não tínhamos dinheiro para a passagem do ônibus à próxima cidade, de modo que meu amigo sugeriu irmos de trem de carga, a produção dos esportes. Quando anoiteceu, corremos a nos esconder no vagão vazio. Ofegante, fechamos a pesada porta e nos estendemos sobre o chão. Estávamos cansados e famintos. Já aqui, nós vamos ter um narrador personagem. Vejam como está os verbos, né? Na primeira pessoa do discurso, né? Tá falando eu. No caso aí no plural, nós. Né? Estávamos, tínhamos, irmos. Né? Então aí nós podemos observar os verbos sempre na primeira pessoa durante a narração. E por fim, nós vamos ter um outro exemplo, de uma obra de Clarice Lispector, A Imitação da Rosa. E diz assim: um segundo depois, muito suave ainda o pensamento, ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas essas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com
com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria: suas, como nada até agora tinha sido. Esse é um narrador onisciente. Ele consegue ver os pensamentos da personagem, né? Todas as falas. Em nenhum momento ela falou o que estava pensando. Ele simplesmente lê os pensamentos dela, né? Como por exemplo aqui: por que as coisas nunca eram dela? Isso daí está no pensamento dela, não está na fala. Logo embaixo também nós temos um outro exemplo, né? Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Ele já está sendo bem claro, né? Que é um pensamento. Suas, como nada até agora tinha sido, né? Então, esse é o narrador onisciente. Bom, esses foram os 3 tipos de narradores. E agora nós vamos ter uma atividade. A atividade vocês não vão precisar escrevê-las no caderno. Basta apenas que vocês acessem o link que eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo no YouTube e também vou estar mandando no grupo do WhatsApp. É justamente esse link que está aqui. E ele vai abrir justamente para um formulário online lá no Google, super fácil de se preencher, bem tranquilo. São 4 perguntas. Dentre elas vocês vão ter que colocar o nome de vocês. Coloquem o nome completo de vocês. E vai ter alguns 4 perguntinhas, né? Com 4 textos. Vocês vão ler o texto, são pequenos, e responder as perguntas. Lembrando que vocês terão que responder e marcar apenas uma dessas perguntas. Não é permitido marcar mais de uma, ok? No final de tudo, vocês e responder as 4 perguntas, vocês vão vir aqui em enviar, apertam nesse botão e envia, e eu vou receber a atividade de vocês, tá certo? Não vai precisar com que vocês escrevam isso aqui no caderno. Prestem atenção. Só basta que vocês façam a atividade por este link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo no YouTube e nos grupos de WhatsApp, ok? Eu agradeço, né, por vocês terem participado dessa videoaula. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Lembrando que vocês têm até a sexta-feira para me entregar essa aula. Não esqueçam, é importante a participação de vocês. Só vou aceitar essa atividade até a sexta-feira, dia 19. Então não deixem de fazer a atividade, é importante. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós nos vemos neste mesmo canal. Deixe seu like e se inscrevam nesse canal.